Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Mais uma semana começando de vídeos e a gente tá por aqui para trazer muita notícia, muita informação nessa semana, se Deus quiser aí. Já te agradecendo demais pelo seu carinho, pela sua companhia. Tô aqui, ó, de zóio ligado, né? De zóio ligado aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Percebi que chegou mais gente aí no nosso canal, né? Para nossa família Cristiano Santos Radialista. Que coisa boa, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. E assim a gente vai crescendo cada vez mais com a sua ajuda aí. Por isso que eu já te peço para você deixar o like aí, curtir esse nosso vídeo, compartilhar aí com seus amigos, nos seus grupos das suas redes sociais, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas, né? E as mesmas possam vir aqui para nossa família Cristiano Santos Radialista, né? E a gente possa cada vez mais aumentar aí o número de gente, de pessoas que seguem a gente, que gosta da gente, né? E claro que também gostam de ficar muito bem informadas. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no nosso canal, tá? E não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar assim que subir um vídeo novo aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Tem um espacinho de comentários aqui para você comentar também sobre os nossos assuntos. Combinado? Pois é, já a gente traz muita informação para você. Hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024. É, o primeiro mês aí do ano de 2024 tá quase, ó, indo embora. A coisa passa rápido demais, né? Eita, meu Deus do céu. Já a gente traz informações aí dos estaduais. Começou, né? Começou os estaduais, com exceção do de Minas Gerais, que ainda não começou, né? Mas vai começar nesse meio de semana o Campeonato Mineiro. E aí sim a gente vai falar de todos os campeonatos para você que tá ligado aqui com a gente. Já a gente fala dos campeonatos que a bola já tá rolando, né? Te fala já para você que tá ligado aí com a gente. A Copinha também, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e claro, a gente não deixa de falar do Mercadão da Bola, porque os campeonatos estaduais já começaram, né? Ou pelo menos a maioria deles, mas os clubes continuam ainda em pré-temporada e, consequentemente, buscando aí reforços, né, para a temporada de 2024. No Grêmio, o Grêmio vive expectativa por fechar reforços para o ataque após derrota na estreia do Gauchão. Rapaz, o Renato Gaúcho quer, né? Quer que o Grêmio vá no mercado aí contratar mais jogadores, porque para ele esse elenco ainda precisa de mais peças, né? Para se reforçar para a temporada de 2024. Foi uma das condições aí pro Renatão ficar no Grêmio, né, rapaz? Pro Renatão ficar no Grêmio, no Tricolor Gaúcho. E foi conversado isso com a diretoria. Claro que o Grêmio ainda vive uma situação complicada, financeiramente falando. Mas a gente traz essas informações e um pouco mais para você já aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Enquanto isso, você confere aí uma chamadinha de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também porções e bolos da Linde. Se liga aí, que tem também a nossa vinheta, a nossa tradicional vinheta, e a gente volta já com muita informação para você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda, e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde.
você. Quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer notícia, informação de esporte, de futebol, para você que está aí ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Segundou, começando mais uma semana de vídeos aqui no canal, para você que está chegando agora no nosso canal, né? Pois é, vocês não sabem, eu talvez saiba, mas não custa nada dizer para vocês. O nosso primeiro vídeo, a gente fala de esporte, a gente fala de futebol. E das 18 horas, a gente fala para você aí das informações de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Vamos começar então falando do Grêmio, porque o Grêmio vive expectativa por fechar reforços para o ataque após derrota no Gauchão. O Grêmio abre a semana com a expectativa de fechar com reforços para o ataque. Embora repetitiva, a frase tem eco nas declarações do técnico Portaluppi, é o Renato Portaluppi, né? O Renato Gaúcho, após a derrota na estreia do Gauchão. O tricolor tem negociações em andamento e espera concluir as situações nos próximos dias. Foi a promessa dada pelo técnico Renato Portaluppi ainda no sábado. Depois do insucesso na estreia do estadual, o ídolo gremista afirmou que o tricolor aguarda respostas de movimentos feitos pelo Grêmio no mercado dos planos A e B. Ficamos de ter algumas respostas na segunda-feira, no caso hoje. Esperamos que tenha resposta positiva e que possamos anunciar 1 ou 2 nomes até terça ou quarta-feira, detalhou. Temos o plano A e o plano B. Se fechar com os desses jogadores, pode ter certeza que os torcedores vão gostar. É difícil substituir o Soares, mas quem chegar tem que chegar chegando. Estamos em contato com 2 jogadores, completou Renato Gaúcho. Ao mesmo tempo, a pressão externa por reforços não acelera os processos. O Grêmio mantém a calma no mercado e não pretende ceder a eventuais pressões nas negociações. Tudo para evitar gastos excessivos neste momento de poucos recursos. Os nomes, de fato, estão com o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Antônio Brum e o executivo Luiz Wagner. Renato, como deixou claro, entra em contato quando tem alguma proximidade e também atua nas tratativas. A posição é a prioridade do Grêmio no mercado. Embora o técnico tenha dito que o clube ainda busca jogadores para outras funções. O tricolor guarda o maior poder de investimento para contratar um nome que dispense apresentações. Nas palavras de Renato, que o torcedor irá gostar. A gente espera que esse jogador, centroavante, chegue essa semana. Quanto antes os reforços chegarem, poderemos preparar melhor a equipe, destacou o Renato Portaluppi ou Renato Gaúcho. Os nomes seguem mantidos em sigilo das investidas do Grêmio para a posição, a tentativa de Aboubakar do Besiktas, do Besiktas, né? Segue viva, enquanto Funes Mori trocou o Monterrey pelo Pumas no México. Diversos nomes de destaque foram oferecidos, como Balotelli, Diego Costa e também o Benteke, mas sem avanço até o momento. É difícil mesmo, né, gente? Difícil você substituir um cara que nem o Soares, né? O Luizito Soares, é difícil. Agora,
cada vez essa situação de você ir atrás de jogadores e manter ali o nome desses jogadores em sigilo é importante. Cada temporada que passa, isso se torna muito mais importante. Por quê? Porque o jogador vale, vamos dizer que ele vale 50 milhões. Né? Aí o time brasileiro está indo atrás, está negociando com ele ali. Quando o nome vaza, o jogador que custava 50 milhões, ele passa a custar 150. Porque, né, vaza justamente por isso. E isso supervaloriza o jogador. Seja ele conhecido ou não muito conhecido, né? Isso acaba acontecendo. Por isso que os clubes resolvem trabalhar em sigilo. Inter recua em negócio por Thiago Maia após pedida do Flamengo. Inter recuou nas negociações com o Flamengo por Thiago Maia. O clube, no caso o clube gaúcho, ficou descontente com os valores desejados pelo time carioca. As conversas, por hora, estão estagnadas, apesar do acerto colorado com o volante. De acordo com a apuração do GE, o rubro-negro pediu um valor em torno de 5 milhões de euros, 26,8 milhões de reais pela cotação atual. A proposta colorada está abaixo das cifras pretendidas pelo Flamengo. Os gaúchos descartam avançar nas tratativas no atual cenário. O negócio só será retomado se o Flamengo baixar a pedida pelo meio-campista, que tem contrato até dezembro de 2026. O Colorado encaminhou um acerto com Thiago Maia na semana passada. O atleta chegou a ser liberado da pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos. A indefinição sobre o futuro o fez retomar os treinos no Ninho do Urubu. O Corinthians, enquanto concluía a transferência do lateral direito Mateuzinho, analisou novamente a situação de Thiago Maia. O Timão, no entanto, optou por não seguir adiante e se retirou do negócio. O Inter tem como uma das prioridades do momento contratar um volante. Hoje, Cudê conta aí com Arangues, Bruno Henrique, Campanharo, Gabriel, Rômulo e Matheus Dias para a função. O clube gaúcho ainda busca um zagueiro, um lateral esquerdo e também um extrema. Aquela coisa, né, gente? Se você quer jogador bom custa caro, né? Thiago Maia é um baita de um volante. Então o Flamengo gastou uma grana para contratar o mesmo, né? Não vai passar por um Internacional e tomar um prejuízo financeiro, né? Cá para nós. A gente sabe que a maioria dos clubes brasileiros sofrem ou estão passando aí por situação financeira bastante complicadas. A gente sabe disso, mas o Flamengo é um time resolvido, time que ganha a cada final de temporada, a cifra só aumenta, né? Na questão da arrecadação do Flamengo. Então assim, meu valor é esse. Eu só vendo por isso. Quer não? Então tá beleza. Então deixa o jogador aí que ele vai. Nós vamos precisar dele aqui. Internacional, de repente, nesse momento se retirou do negócio, mas de repente, acho que se oferecer aí uns 24, sei lá, uns 23 milhões aí, eu acho que o Flamengo pega essa grana, viu? Eu acho que eu tenho essa impressão, né? Agora vamos ver se o Internacional está disposto a pagar um valor tão alto assim pelo Thiago Maia, né? Com duelo de gigantes e zebra, a Copinha define finalistas nesta segunda-feira. A Copa São Paulo de Futebol Júnior chega à sua reta final, com a disputa das duas semifinais na noite desta segunda-feira. A Copinha termina no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista. O local da final ainda não foi, na verdade, divulgado, mas já se sabe que não será no Pacaembu. Pois tá chegando aí, né, rapaz, o duelo aí da final, é só um duelo, né? A final aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O primeiro duelo da noite coloca frente a frente dois campeões. Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na Arena Barueri às 19h30 desta segunda-feira. Enquanto o rubro-negro busca seu quinto título, a Raposa tenta o bicampeonato. Após passar pela primeira fase com 100% de aproveitamento no grupo 19, o Fla eliminou na sequência Náutico São José do Rio Grande do Sul, Botafogo de São Paulo e Aster nos pênaltis. Já o Cruzeiro liderou o grupo 28 e em seguida enfileirou vitórias sobre Madureira,
Portuguesa, Santos e Coritiba para chegar até a semifinal. O outro duelo coloca o maior campeão da Copinha, no caso o Corinthians, dono de 10 títulos, frente a frente com a zebra, o Novo Horizontino, que faz sua melhor campanha. O jogo será na Neoquímica Arena às 21h30, no horário de Brasília desta segunda. Para chegar à semi, o Timão avançou como líder do grupo 10 e passou por Guarani nos pênaltis, Atlético Goianiense, CRB e América Mineiro. Já o Tigre foi o segundo colocado do grupo 6 e depois eliminou o Botafogo do Rio, Tiradentes do Piauí, São Paulo e Atlético Paranaense. Rapaz, o duelo promete, né? Duelo promete, então aí. Só falando mais uma vez para vocês, 19h30, Flamengo e Cruzeiro, né? O Sport TV e também o Premier transmitem aí esse confronto. Às 9h30 da noite, é a vez do Corinthians medir forças contra o Novo Horizontino. E aqui na plataforma YouTube, a Cazé TV transmite aí para você que vai acompanhar e com certeza quer acompanhar esse jogo aí, né? Vai ser na Neoquímica Arena. Você imagina como é que vai estar a Neoquímica Arena, rapaz. O torcedor do Corinthians é fanático demais, então vai ter muita gente empurrando aí os garotos do Corinthians, 9h30 da noite, contra o Novo Horizontino, ao vivo na Cazé TV. Para mim, vai dar Corinthians e Flamengo na decisão. Eu acho, tenho essa impressão, né? As duas maiores torcidas do Brasil. A gente, claro, vai acompanhar tudo e a gente traz para vocês, estão ligados com a gente, o que acontecer de melhor aí nesses confrontos. CEO de empresa que analisará a arbitragem no Carioca diz sobre manipulação no Brasileirão. Abre aspas, 99% convencidos, fecha aspas. O sonho de quem trabalha com futebol é encontrar uma forma de reduzir cada vez mais a margem de erro da arbitragem. Minimizar com fatos qualquer discussão por um resultado que envolva lances polêmicos. A utopia futebolística é o objetivo da Good Game, empresa francesa fundada em 2019 e contratada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, para fazer relatórios sobre parte dos jogos do Campeonato Carioca, especialmente clássicos, semifinais e também a decisão. Dono da SAF do Botafogo, John Textor, pode ser considerado o responsável por apresentar a empresa ao Brasil. No ano passado, ele pediu relatórios sobre jogos do Botafogo e de adversários no Campeonato Brasileiro. Depois, apresentou o resultado, alegando que o clube havia sido repetidamente prejudicado e deveria ter sido campeão no lugar do Palmeiras, de acordo com a avaliação do mesmo. CEO da Good Game, o francês Thierry Razanali, conversou com o GE sobre o trabalho da empresa e seus objetivos na parceria com a FERJ, que ele espera estender para o restante do país. Ele não só espera melhorar aí o trabalho da arbitragem no Brasil, como também buscar identificar jogos manipulados, que é o tema original do futebol Pierre Salete. É isso, rapaz. Segundo o Thierry, especialista em finanças e gerenciamento de negócios por 20 anos e fundador da Spirit Partners, ele tem condições de afirmar com base nos dados que alguns jogos do Brasileirão foram manipulados. Temos muitos clientes, federações, clubes, serviços de investigação policial e de justiça e também casas de apostas. Para casas de apostas, monitoramos partidas de competições de vários lugares do Brasil, África, Meio Oeste, América do Sul. Sobre algumas partidas do Brasileirão, baseado em nossas ferramentas, tecnologia e soluções, estamos 99% convencidos de que alguns jogos foram manipulados, afirmou Thierry. É muito difícil que a manipulação envolva todo o time, todos os jogadores, normalmente 1, 2 ou 3 jogadores. Essa precisão do CEO está atrelada ao trabalho feito por Pierre em 2012, durante uma investigação de manipulação de resultados no handebol para favorecimento de apostas. Ele colaborou em um julgamento que levou à condenação do sérvio naturalizado francês Nikola Karabatic
superastro, o superastro aí do esporte local, né? No caso aí do handebol, que atuava pelo Montpellier na época, e de outras 15 pessoas. Depois do sucesso no caso, ele trabalhou para criar o método utilizado hoje pela empresa. Tudo o que produzimos para ir para o tribunal, tudo o que dissemos que ser 99% correto, é isso. Por isso, quando dissemos que uma partida é manipulada, temos 99% de certeza, porque podemos ir para o tribunal, costumamos ir ao tribunal civil e esportivo. Não significa que você possa ir ao tribunal e ser condenado apenas baseado em um relatório da Good Game. Tem que haver outras provas, explicou Thierry. O começo do trabalho foi com manipulação de jogos. Depois disso, veio o desenvolvimento de soluções para a arbitragem. Segundo Thierry, percentual de acerto é de 99%. Ele explicou como funciona a elaboração de um relatório sobre um jogo. Nosso método é simples de entender. Temos duas etapas no processo. A primeira é humana, com operadores, como um videogame. Depois, coloca os dados no sistema de algoritmo e ele diz se a partida é manipulada ou não. Em jogo, temos dois operadores e temos um servidor que trabalha em outros jogos ao mesmo tempo, disse aí o Thierry. Na equipe não há ex-árbitros. Segundo o CEO, eles já tiveram discussões desse tipo, mas entendem não ser necessário. Nossa Bíblia é a regra, não é como você pensa que é, mas como é. Não acho necessário, porque temos visões diferentes. Arbitragem é arbitragem ao vivo no campo. Nosso trabalho é analisar o que acontece no vídeo. Nós não queremos estar no campo e agir como árbitro. Não é o que queremos, nem temos condições disso. Não é o nosso trabalho, comentou Thierry. É assim, que ele disse aqui, deixou claro, né? O problema é você ter outras provas, porque é uma situação muito grave, né, gente? Manipulação de resultados. O John Textor, presidente do Botafogo, foi processado por isso. John Textor. Vocês lembram, né? Ele chegou a ser processado, a CBF, né? O Edinaldo Rodrigues o processou por tudo que ele falou. Vocês lembram desse caso? Tudo que o John Textor falou, que o Botafogo foi roubado, que o Palmeiras foi beneficiado, e por isso o Botafogo acabou perdendo, né, o Campeonato Carioca, o que eu acho um absurdo. Eu acho que foi outra coisa. O Botafogo perdeu o campeonato por outras coisas. Eu acho que não foi erros de arbitragem. Por exemplo, se a gente for falar de erros de arbitragem, se a gente for falar de manipulação, o que falar do que o STJD e a Justiça Comum, o Ministério Público, fez com o Vasco da Gama? O único time do Campeonato Brasileiro do ano passado a ficar 3 meses sem poder jogar na sua casa. Ah, Cristiano, mas os torcedores invadir o campo, jogaram rojão, certo? E tinha que ser punido mesmo, o Vasco tinha que ser punido. Mas na Vila Belmiro aconteceu 2 vezes, na Vila Belmiro, situações bem pior de invasão de campo. Eu já disse essa história, já contei para vocês essa história aqui em diversas vezes. Se o Cássio, num clássico lá entre Corinthians e Santos, se não tem alguém ali para grudar o torcedor, eu não sei o que teria acontecido com o cara. O cara ia agredir Cássio pelas costas. E depois disso começaram a jogar rojões e bombas dentro da Vila Belmiro. O Santos ficou 2 jogos sem atuar em casa. Depois voltou a atuar 3 semanas depois, ou 1 semana depois, com portões fechados. Se eu não me engano, jogou 2 ou 3 jogos com portões fechados e voltou a ter público no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Vasco, em São Januário, ficou 3 meses. Depois de 3 meses, o Vasco conseguiu jogar com portões fechados. E depois foi mais uma luta, né? Mais uma luta para conseguir a liberação. Teve que fazer uma verdadeira cartilha, né?
ó, eu não vou, eu faço isso, faço aquilo, para que a justiça comum pudesse liberar São Januário para jogos. Então dizer que o Botafogo foi manipulado, se você pegar o que aconteceu com o Vasco, e fora erros dentro de campo, o que aconteceu, por exemplo, com o Vasco no jogo contra o Palmeiras, mostra assim, ou é muita má vontade, ou os caras não entendem nada de regras, ou eles fazem a regra deles e não cumprem a regra que está ali estabelecida para o futebol, né, para a arbitragem, ou é marcação mesmo. Porque aquele gol do Vasco mesmo contra o Palmeiras, gol legalíssimo. Acho que nem impedimento tinha, né? E foi marcado impedimento, depois foi antes era impedimento, depois não foi impedimento, era uma segunda jogada, não foi uma segunda jogada. Então assim, ficou muito mal explicada aquela situação, né? Então você falar que o Botafogo, tudo bem, é uma empresa que investiga, que faz isso, que faz aquilo, mas dizer que o Botafogo perdeu o campeonato porque houve manipulação de resultado, eu acho um absurdo, cara. Sinceramente, eu acho um absurdo. O Botafogo perdeu o campeonato porque ele foi fraco. O Botafogo não montou uma equipe para ser campeão. Não basta você ganhar o primeiro turno de Campeonato Brasileiro, gente. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Muito difícil. O Botafogo, chegou um momento que o Botafogo não tinha mais pernas, os jogadores. E o psicológico começou a pesar. Por quê? Ah, mas os caras não estavam lá esse tempo todo que o Botafogo não ganhou o Campeonato Brasileiro. Não, mas isso vem na memória do cara. Quando o Botafogo começou a perder, veio na memória do cara. Caramba, velho, esse clube não ganha um título desde 95. Isso pesa. E começou a pesar para todo mundo. Todo mundo. Muitos jogadores levaram a culpa maior, mas foi todo mundo. Todos os jogadores do Botafogo sentiram. Não aguentaram a pressão. E o Botafogo não tinha jogadores cascudos para matar no peito nessa hora e falar assim, não, opa, calma que eu já passei por isso. Não tinham. Agora, se essa empresa está afirmando, né, 99% dizendo que houve manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro, tem que se investigar, gente. Porque não pode deixar passar. Se houve, houve. Ah, houve? Aconteceu mesmo? Tá bom. Então vamos lá. Vamos investigar. Porque se houve, pessoas, times, né, jogadores têm que ser punidos. Por isso, né? Terans chega ao Rio de Janeiro. Mas antes, deixa eu trazer aqui para vocês essa notícia. Cara, não sei o que está acontecendo com o meu computador, que o negócio tá... Você coloca uma página, pula para outra, às vezes, né? Tá bem estranho esse troço aqui, rapaz. Jesus Cristo. O Fluminense estava em negociação com o Terans, né? E acertou a contratação do Terans. Deixa eu trazer essa matéria aqui, que o Terans já está, né? Já está no Rio de Janeiro. Terans chega ao Rio, se diz bem fisicamente e elogia Diniz e atletas do Fluminense. Abre aspas, quero desfrutar, fecha aspas. Tem reforço do Fluminense na área. Na tarde de ontem, domingo, o Davi Terans desembarcou no Rio para realizar exames médicos e se apresentar ao Fluminense. O meia atacante de 29 anos, ex-Atlético Paranaense, estava no Pachuca do México. Ele parou para falar com a imprensa no saguão do Aeroporto Internacional do Galeão. Estou muito feliz por chegar ao Fluminense. Obviamente, já conheço o estilo de jogo do professor Diniz e do Fluminense, que tem jogadores de muita qualidade. Chego para aprender muito. Estou muito feliz por voltar ao Brasil. Eu tinha interesse de voltar ao futebol brasileiro. Assim que surgiu a oportunidade do Fluminense, eu topei. É um time que jogou muito bem no ano passado. Foi campeão da Libertadores. Por isso, tomei a decisão, junto à minha família, de voltar. Disse Terans, que completou. Vou me entregar ao máximo. Estou muito ansioso para conhecer os meus companheiros para trabalhar com o Diniz. É um treinador que tem um estilo de jogo muito bom para o meu jogo. Acho que vou ajudar. Tem o Ganso, tem o Renato Augusto, que acabou de chegar e tem muita experiência.
Felipe Melo, Marcelo, quero desfrutar, jogar. Estou ansioso para jogar e estar à disposição do treinador, disse o uruguaio. Terans ressaltou que não se adaptou ao futebol mexicano, disse estar bem fisicamente, uma vez que vinha treinando no Pachuca desde dezembro. Não me adaptei ao futebol mexicano, o time jogava na altitude, fiz pré-temporada em dezembro, venho treinando desde 15 de dezembro, estou muito bem fisicamente. Claro que tenho que passar por exames médicos, mas está tudo bem. A estreia vai depender do treinador. Terán será o 5º reforço do Fluminense para a temporada de 2024. Antes dele, o clube já havia anunciado o zagueiro Antônio Carlos, o volante Renato Augusto, o goleiro Felipe Alves e o meia Gabriel Pires. Terán é um velho conhecido do futebol brasileiro e teve passagem pelo Atlético Mineiro, além do Furacão, onde conquistou a Sul-Americana em 2021. O jogador também atuou por Rentistas, Danúbio e Peñarol, todos os clubes do Uruguai. E passou pelo Santiago Wanderers, do Chile. É uma boa contratação. Eu, sinceramente, antes dele sair do Brasil, o Vasco fez uma proposta muito boa para o Atlético Paranaense, né? E o Atlético resolveu não vender para o Vasco. E aí chegou uma proposta. Aí diz que o presidente do Atlético Paranaense disse que ele tinha proposta de futebol europeu, maior do que a do Vasco, etc. e tal. E essas propostas não chegaram. E a única proposta que chegou a não ser a do Vasco foi a proposta do Pachuca do México. Um valor bem abaixo do que o Vasco ofereceu naquela ocasião. E o Atlético Paranaense acabou vendendo o Terán. Agora, inexplicavelmente, eu acho, acho que todo mundo que acompanha o futebol, acha o Terán um baita de um jogador. Agora, eu só não entendia por que ele não era titular no Atlético Paranaense, né? Até na final da Libertadores da América contra o Flamengo, Terán ficou no banco. E quando ele entrou, o Atlético Paranaense melhorou assim absurdamente, tanto que até assustou muito o Flamengo, né? O Flamengo ganhou de 1-0 aquela decisão, mas o Atlético Paranaense deu um calor danado no Flamengo nos minutos finais, né? Daquela partida, com a entrada do David Terán. Então, assim, claro que você dizer de fora é muito fácil, né? Dizer de fora a marcação do treinador, mas o cara tá lá no dia a dia, né, gente? A gente de fora, assim, eu acho ele um baita de um jogador, acho que vai dar muito certo no Fluminense, justamente por isso, pelo que ele falou, pelo Fernando Diniz. O Fernando Diniz consegue recuperar jogadores que você fala assim, já acabou pro futebol. E o Terán, 29 anos, tem muita bola ainda, né, pra jogar. Muito novo ainda e dá pra jogar muita bola aí. Acredito eu que vai dar certo aí nesse time do Fluminense, que é um time montado, não vai perder, pelo menos por enquanto, grandes jogadores, deve manter ali pelo menos a base. O David Terán, pouco a pouco, vai entrando nesse time do Fluminense e aí tem tudo para dar certo. Gente, dá só um tempinho que eu volto já pra gente trazer aí, daqui a pouco a gente traz os estaduais, para você que tá ligado sempre com a gente traz mais notícias, mais informações de futebol, de esporte para você. Só um instantinho, tem 2 recados para vocês e a gente volta já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas
cestas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, agora em definitivo para a gente trazer mais notícia, mais informação para você que está sempre ligado com a gente. Alvo do Palmeiras, Cauli renova com o Bahia até 2028. O Bahia divulgou um vídeo na noite de ontem, domingo, para anunciar a renovação com o Cauli até 2028. O Meia teve contrato ampliado por mais 2 temporadas, vínculo anterior valia até 2026. Decisivo para evitar o rebaixamento da equipe no Brasileirão, com 4 gols e 8 assistências ao longo da Série A do ano passado, o camisa 8 chegou a virar alvo aí do Palmeiras. No vídeo divulgado pelo Bahia para anunciar a renovação, uma mensagem escrita em uma lousa branca antes de ser autografada pelo jogador. Nação Tricolor, um recado, Cauli 2028. Principal nome do esquadrão, Cauli balançou as redes 10 vezes e deu 9 assistências pelo clube em 2023. Apesar dos planos do Palmeiras, que enviou proposta de 24 milhões de reais e cogitou subir o valor no fim aí do ano passado, o atleta segue no Bahia para disputar o Campeonato Baiano, Copas do Nordeste do Brasil e também o Campeonato Brasileiro este ano de 2024. Pois é, durante a pré-temporada em Manchester, Cauli falou pela primeira vez sobre o interesse do Palmeiras e garantiu foco no Bahia. Eu estou focado no Bahia, bem empolgado fazendo essa pré-temporada em Manchester. Uma experiência única, está bem perto de grandes jogadores, dos melhores jogadores do mundo. Está sendo uma experiência muito legal. Questionado mais uma vez, Cauli afirmou, abre aspas, por enquanto é isso que está certo, fecha aspas. Destaque de 2023. Ainda durante a Série A do ano passado, o Bahia havia sinalizado ao staff do atleta que pretendia usar uma cláusula para ampliar o contrato de Cauli. Cauli liderou o Bahia na temporada passada, após ser contratado no início de fevereiro. Baiano de Porto Seguro, o atleta nunca tinha atuado no Brasil até então. Foi revelado pelo Colônia, da Alemanha, onde estreou profissionalmente em 2014 e migrou para o futebol búlgaro 5 anos depois. Pelo Ludogorets, entre 2019 e 2023, fez 27 gols e deu 11 assistências em 115 jogos. É o Cauli, né, rapaz? Baita de um jogador, jogou demais, né? No Campeonato Brasileiro desta temporada. E o reconhecimento veio aí com o ampliamento, né? Ampliou, né? O Bahia ampliou aí o vínculo, né, com o jogador até 2028. Ia até 2026, né? O contrato foi ampliado até 2028. Al-Shabaab faz jogo duro e Cuejá fica longe do Vasco. Gustavo Cuejá não deve vestir a camisa do Vasco. Clube do jogador, o Al-Shabaab, da Arábia Saudita, faz jogo duro e distancia o time carioca de seu principal alvo para a posição. As conversas estão congeladas. O Vasco sabia desde o início da dificuldade do negócio. Cuejá tem mais 2 anos e meio de contrato. E o clube, no caso o clube árabe, não abriria mão de um dos seus principais jogadores sem uma compensação financeira. A diretoria vascaína, por sua vez, contava com o desejo do jogador, que vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro, em especial para ser treinado por Ramon Dias, com quem trabalhou e viveu bons momentos no Al-Hilal. Pois é, mas o Al-Shabaab mostrou-se irredutível com relação ao valor pedido pela rescisão do contrato. O Vasco vê o negócio com
pessimismo e já volta as atenções ao mercado em busca de um outro volante. Reforçar a posição é uma das prioridades do Vasco, que tem Zé Gabriel como titular no setor. O clube, até o momento, fechou 4 contratações. Os zagueiros João Vitor e Robert Rojas, e os atacantes David e Adson. A gente sabia que era difícil, né? Até pelos valores envolvidos também. Mas o Vasco ofereceu uma grana bacana, uma grana legal aí para trazer o jogador, mas aí aquela coisa, contrato até 2026, né? O time bateu o pé, não libera, aí não tem o que fazer, né? Não basta só o Vasco oferecer uma grana, um dinheiro, que seria assim uma baita de uma contratação, né? Uma baita de uma contratação, mas o clube lá da Arábia Saudita não liberou. Fala do Corinthians, Mano deixa caso Veríssimo para trás no Corinthians, abre aspas. O que me deixou feliz foi ver o Félix Torres, fecha aspas. O técnico do Corinthians, Mano Menezes, valorizou a vitória sobre o Guarani por 1-0 e deixou para trás o caso envolvendo o zagueiro Lucas Veríssimo, que trocou o timão pelo futebol do Catar. Mesmo depois de já ter acertado a sua permanência definitiva no Alvinegro, o treinador preferiu exaltar o bom futebol mostrado pelo equatoriano Félix Torres em sua estreia na Neoquímica Arena. O Veríssimo é um jogador que a gente tinha tudo alinhavado, né, para ficar. Tinha um contrato em vigor até o meio do ano. Tudo estava sendo encaminhado para ele continuar com a gente. Futebol tem suas surpresas e tem que respeitar contratos, como eles foram aceitos em outros momentos. Veríssimo achou que tinha que seguir a vida dele. Temos que tocar em frente. O que me deixa mais feliz é a atuação do Torres, que surpreendeu a todos. Ele tinha acabado de chegar, fez poucos treinos, mas felizmente estava num ritmo bom e pôde ajudar a equipe, resumiu Mano em sua primeira entrevista coletiva no ano. O Timão também teve poucas opções no banco de reservas na noite de ontem. Vários foram os problemas. Além da saída de Veríssimo, o lateral Matheus França e o meia Rodrigo Garro não conseguiram ter suas documentações regularizadas a tempo do duelo. E os garotos do Sub-20, preparados para o profissional, estão disputando a semifinal da Copinha. Mano não considerou normal uma modificação tão grande assim em seu elenco de um ano para o outro. Primeiro, o que não é tão normal é uma transformação tão grande de um ano para o outro. Os problemas iniciais vão acontecer. Todos querem os melhores, mas os melhores vocês viram em que valores se passou a trabalhar no futebol brasileiro. Com pouco menos de dinheiro, temos que ser cuidadosos para errar o menos possível. É o que estamos fazendo. Penso que, se tivermos dúvida, melhor esperar um pouco para fazer o melhor. Esses problemas de limitação estão trabalhando para resolver. É natural também, e com a equipe disputando a semifinal da Copinha, ficamos privados de jogadores que poderiam estar aí. Mas entendemos que é importante para o clube e para a base, mas vamos logo contar com eles. Outros 3 estão na seleção brasileira. São jogadores que têm mais rodagem e vão ajudar a equipe, resumiu. É a questão, né, gente? O Corinthians passa por uma situação financeira muito difícil, muito complicada, né? Todo mundo sabe disso. E o Corinthians não pode fazer loucura, senão vai aumentando mais a sua dívida. Então, tem que trabalhar com o que tem, como o Mano Menezes já disse. O Corinthians vai contratar mais jogadores, Cristiano? Claro que vai. Mas não espere que o Corinthians vai contratar jogadores aí, né, de parar aeroporto. Acho que não. A não ser que o presidente, né, cometa aí um deslize, vamos colocar assim, ao contrário de tudo que ele já falou. Né, que ele já falou aí. Acho difícil, mas vai contratar jogadores que vão vestir a camisa do Corinthians, eu acho, né, pelo menos é o que a gente tá vendo aí, e vão jogar com vontade, né. Agora essa do Veríssimo foi demais, né, gente? O cara tava tudo certo com o Corinthians, acertado, tudo beleza. De uma hora para outra, acerta com outro time e deixa o Corinthians. Não vou nem falar abandono, né? Mas deixou o Corinthians inexplicavelmente. A torcida do Corinthians, meu amigo, ficou furiosa com o Veríssimo. Falando em lamentar, rapaz, o Ivan, goleiro do Corinthians, né, que estava emprestado na temporada passada para o Vasco da Gama, né? O Ivan, a gente já contou a situação do Ivan aqui outras vezes. O Ivan
foi jogar fora do Brasil e não conseguiu ser titular porque a concorrência foi com um jogador, um goleiro de seleção. Aí ele foi para o Corinthians. Antes ele tinha passado pelo Corinthians, saído da Ponte Preta e ido para o Corinthians. E aí a concorrência dele era o Cássio. Muito difícil de tomar a posição do Cássio, né? E ele foi contratado por empréstimo para o Vasco, para a temporada passada. E aí ele chegou como status de titular e o Vasco contratou o Léo Jardim, que grudou a posição e não saiu mais, né? Fez uma grande temporada do Léo Jardim. Ele não conseguiu jogar. E aí se dizia muito de renovar o contrato com o Vasco, né? O Corinthians pediu um valor, o Vasco, para ter um jogador como reserva e pagando tanto, o Vasco achou que não seria bom. E aí ele estava negociando com o América Mineiro e negociando também com o Internacional, no qual ele foi jogar no Internacional. E parece, cara, sei lá, tem coisas que não tem explicação, só Deus mesmo sabe, porque certos tipos de coisa acontecem, né? Ivan foi jogar acertou tudo com o Internacional. Por lá, vocês sabem, tem um Rocher, muito bom goleiro. E aí na primeira, se eu não me engano, na primeira ou na segunda partida do Ivan, com a camisa do Internacional, o Ivan sofreu uma contusão seríssima que pode tirar ele desta temporada. Ivan rompe ligamento do joelho em estreia e vira desfalque do Inter por tempo indeterminado. A primeira partida de Ivan pelo Inter durou apenas um tempo. O goleiro sofreu uma entorse no joelho direito no confronto com a Avenida e teve confirmado uma ruptura do ligamento cruzado anterior pelo clube gaúcho. Assim, já vira desfalque por tempo indeterminado no ano. O técnico Eduardo Cudê já mostrara preocupação sobre o caso após a partida. Poucos minutos após o término da entrevista coletiva do argentino, o Colorado confirmou a gravidade da lesão de Ivan. A notícia ruim de hoje foi a saída do Ivan. Não quero antecipar, mas não é uma situação bonita, disse o Cudê. Ivan se manifestou nas redes sociais e lamentou o lance. O Inter não passou o tempo de recuperação do goleiro. Na verdade, não falou quanto tempo de recuperação, né? No entanto, é sabido que este tipo de lesão exige cirurgia e período de cerca de 8 meses de recuperação. Ivan passa a ser problema para quase toda a temporada. Aos 45 minutos da etapa inicial, o camisa 22 errou a saída do gol após um escanteio e se chocou com o Vitão e os rivais do Avenida. Ivan caiu, recebeu atendimento, mas suportou até o término do primeiro tempo. O jogador de 26 anos, que não atuava desde o dia 2 de fevereiro, foi avaliado pelo departamento médico no intervalo, que vetou o retorno e acarretou a entrada de Anthony. Rocher, que esteve no Beira-Rio, também está aos cuidados do departamento médico em razão de um desconforto na região torácica. Rapaz, é difícil, né? O Keyley, antigo titular, sequer foi relacionado para encarar o Periquito. O camisa 1 observa o mercado, espera uma oferta vantajosa para deixar o clube. Recentemente, recusou propostas de América Mineiro e Juventude. O Inter volta a campo na quarta-feira. A partida contra o São Luís está marcada para quarta-feira às 19 horas, nos 19 horas, né, no 19 de outubro em Ijuí. É difícil, né, gente? É muito lamentável, cara. Porque assim, Ivan é um baita de um goleiro, né? É um baita se destacou, começou a aparecer para o futebol na Ponte Preta. Corinthians o contratou. Mesmo outros clubes também interessados em contratar. Ele contratou o Ivan. Toda essa história que eu já contei para vocês aqui deu muito azar. Sempre que ele ia para um time, o goleiro, o titular era assim, um goleiro absurdo, né? Então ele não tinha chance. Agora no Internacional queria ter chances, né? Ter chance, até porque o Internacional vai disputar muitas competições. Justamente por isso ele escolheu o Internacional. E acontece isso com o cara, velho. Sinceramente, é difícil. Deus abençoe que a recuperação seja mais rápida do que o esperado, né? E ele volte bem. Que, sinceramente, é lamentável, cara. Olhando pro profissional, pra pessoa Ivan, é triste, sinceramente. No ano passado, no Vasco da Gama, por exemplo, ele
os torcedores pediam, né, ele como titular, algumas turbulências na posição lá com o Léo Jardim, alguns torcedores pediam a titularidade de Ivan. Aí depois o Léo Jardim se firmou e aí não teve como. Vinícius Júnior posta apoio a Maignan. Abre aspas, hora de prender os racistas, fecha aspas. Mais um caso de racismo no futebol mundial, né? Vítima frequente de racismo na Espanha, Vinícius Júnior usou sua rede social para se posicionar após o episódio envolvendo Maignan, do Milan. O goleiro sofreu insultos racistas no último sábado e o jogo de sua equipe contra a Udinese chegou a ser paralisado. Vini Júnior deu seu apoio a Maignan em texto em espanhol que foi publicado após a vitória do Real Madrid sobre o Almeria. Abre aspas, só falar não vai mudar nada. Estas, né? Estas são as palavras de Maignan. É hora de prender os racistas para que tenham vergonha de quem são, disse aí o Vinícius Júnior. Agradeço aos que realmente apoiam a nossa luta e lamento aqueles que só aparecem com palavras vazias para ganhar a simpatia da imprensa. Sempre com você, Maignan, completou aí o Vini Júnior. Gente, isso já é um absurdo isso já, viu, gente? Sinceramente, vocês veem que eu trago muito pouco aqui essas questões. Eu trago muito pouco, porque eu acho absurdo isso. Sinceramente, julgar os outros pela cor da pele, Meu Jesus Cristo, rapaz, sinceramente, né? É triste, gente. Falar a verdade para vocês é uma coisa triste. Vamos falar dos estaduais para a gente fechar aqui esse nosso vídeo desta segunda-feira, abrindo aí mais uma semana de vídeos. Vamos falar dos estaduais, né? Vamos falar dos estaduais pelo nosso país. A bola já está rolando. Vamos falar então do que aconteceu nesse final de semana, né, rapaz? Lamentavelmente essa questão do racismo aí de novo. Eu concordo com o Vini Júnior. Se não houver uma punição, essas pessoas forem presas e serem também proibidas de frequentar estádios de futebol, aí a coisa vai melhorar. Mas essas puniçõezinhas aí, não, cesta básica, serviços comunitários, aí o cara volta e faz pior. Segunda rodada do Baianão, tivemos o Jacobina empatando com o Itabuna em 1-1. O Vitória venceu mais uma, né, rapaz? 2 jogos, 2 vitórias. Vitória venceu agora o Bahia, só que o Bahia de Feira, viu, gente? Vitória 1-0 lá no Barradão, nesse final de semana contra o Bahia de Feira. O Jequié, que havia derrotado o Bahia fora de casa, perdeu em casa para a equipe do Barcelona de Ilhéus por 2-0. Falando no Bahia, o Atlético de Alagoinhas e o Bahia empataram em 3-3. Lembrando que o Bahia está jogando com um time de garotos, né? Time de garotos aí, porque o principal está lá em Manchester. Juazeirense recebeu a equipe da Jacuipense. Juazeirense venceu por 2-1. Vamos falar de classificação já? Dois jogos já, né? Vitória lidera com 6 pontos. O Barcelona de Ilhéus tem 4. O Atlético de Alagoinhas tem 4 pontos também. E a Juazeirense também tem 4 pontos. Aí vem o Bahia de Feira com 3. O Jequié 3 pontos também. O Bahia, o Itabuna e a Jacobina tem 1 ponto. E a Jacuipense foi o único time ainda que não pontuou na competição. Deixa eu falar aqui dos próximos jogos, para você que está ligado com a gente. A terceira rodada do Baianão começa já amanhã, né? O Itabuna vai receber a equipe do Bahia de Feira. Já na quarta-feira, às 19h15, o Bahia recebe a equipe do Jacobina. O Barcelona de Ilhéus vai ser o adversário às 9h30 da noite de quarta-feira do Vitória. Vitória, 2 jogos, 2 vitórias. A Juazeirense vai medir forças na quinta-feira contra o Jequié. E lá no Valfredão, a Jacuipense terá o Atlético de Alagoinhas, fechando aí também na quinta-feira, né? Esses 2 jogos na quinta-feira, fechando aí a terceira rodada do Campeonato Baiano 2023. Aliás, 24, né, Cristiano? 24, Cristiano. Pois é, começou o Campeonato Gaúcho. Tivemos o Caxias vencendo o Grêmio por 2-1. Tivemos também o Santa Cruz
perdendo para o Juventude por 1-0, empate entre São José e o São Luís em 1-1, 0-0 para Brasil de Pelotas e a equipe do Novo Hamburgo. O Internacional venceu a Avenida por 1-0, tivemos ainda a equipe do Guarani de Bagé, perdendo em casa para o Ipiranga por 2-1. Primeira rodada do campeonato, então não precisa falar aí de classificação não, né, gente? Precisa não. Mas não precisa, mas deixa eu passar aqui a próxima rodada, né, rapaz? Passar a próxima rodada, a segunda rodada para vocês, do Gauchão. Na terça-feira amanhã, já temos aí a abertura da segunda rodada com o Novo Hamburgo recebendo a equipe do Santa Cruz. O São Luís, na quarta-feira, recebe o Internacional, jogo às 19 horas no horário de Brasília. O Ipiranga também, quarta-feira, recebe o Caxias. O Juventude joga contra a equipe do Guarani de Bagé às 19 horas, também de quarta-feira. Também na quarta, o Avenida recebe a equipe do Brasil de Pelotas. E quarta-feira também o Grêmio vai jogar na sua arena, na Arena do Grêmio, né? Vai estrear nos jogos, vai estrear no Gauchão em casa, né, rapaz? Estreou no Campeonato Gaúcho, mas fora de casa. Vai estrear jogando em casa, né? Jogando em casa é a sua primeira partida no Gauchão. Joga contra a equipe do São José. Chance aí do Grêmio se recuperar. Campeonato Paulista também começou, né, rapaz? Já tivemos aí a rodada do Paulistão. O Bragantino perdeu para o Água Santa por 1-0, jogando lá no Nabi Abichedi, né? Jogando lá em Bragança Paulista. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o Santos por 1-0. Tivemos o São Paulo também que estreou no Paulistão contra o Santo André. O São Paulo venceu por 3-1. Ponte Preta empatou com o Mirassol em 1-1. Tivemos o Novo Horizontino que empatou com o Palmeiras em 1-1. O Palmeiras vencia até o apagar das luzes quando o Bragantino conseguiu empatar o confronto. O São Bernardo 2-0 para cima do Ituano. O Corinthians venceu o Guarani com um belíssimo gol, rapaz. Belíssimo gol do menino lá. Qual é o nome do menino, meu Deus? Deixa eu buscar aqui, rapaz, que eu esqueci o nome do menino. Romero. Belíssimo gol do Romero. Romero fez um golaço. Gol da vitória do Corinthians sobre o Guarani. Começando com o pé direito aí a temporada do Corinthians. A Inter de Limeira perdeu em casa para a Lusa, para a Portuguesa, por 3-2. Não precisa falar de classificação, porque você sabe que no Campeonato Paulista temos 4 grupos, né? Grupo A, Grupo B, Grupo C e Grupo D. E claro que a gente vai passar para você em breve a classificação, mas deixa acontecer mais jogos, né? Que é só a primeira rodada aí do Paulistão 2024. No Campeonato Carioca já estamos aí na segunda. Aliás, eu falei dos próximos jogos do Paulistão não, né, gente? Que é isso, Cristiano? Falando da segunda rodada do Paulistão. Segunda rodada do Paulistão que começa amanhã, mais conhecida como terça-feira. Teremos o Mirassol que recebe o São Paulo às 19 horas no horário de Brasília. O Água Santa joga na terça-feira também. Recebe, Água Santa venceu o Bragantino lá, rapaz. O Água Santa joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto que perdeu na estreia, né? Para o Santos. O Ituano, na quarta-feira, recebe a equipe do Corinthians que vem de Vitória. A Portuguesa é outro time também que vem de Vitória, vai jogar contra a equipe do Bragantino. Jogo também na quarta-feira. Na quarta-feira também é dia de jogo aí entre Guarani e São Bernardo. O Palmeiras joga na quarta-feira também às 9h35 da noite contra a equipe da Inter de Limeira, lá no Allianz Parque. O Santos joga na quinta-feira contra a Ponte Preta, na sua Vila Belmiro. E o Santo André que terá como adversário o Novo Horizontino, que empatou na primeira rodada com a equipe do Palmeiras, né? Empatou no apagar das luzes aí. Então a primeira rodada, a segunda rodada, na verdade, do Paulistão 2024. Agora sim, vamos falar do Cariocão, né, rapaz? Cariocão, eita, meu Deus do céu, Campeonato Carioca de melhorar. Vocês viram essa imagem aí? Vocês viram essa imagem? Sim. Foi uma substituição que teve, e aí não tinha placa, aquelas placas que anunciam, né? Quem tá entrando, quem tá saindo, né? Do jogo. Aí não tinha, não. Aí o árbitro fez assim, ó. Número 7, vem aqui, você vai ser substituído. É muito amadorismo, né, gente? Meu Deus do céu, como é que pode, rapaz? Mas a segunda rodada do Carioca teve o Madureira vencendo o Audax por 1-0. O Botafogo, líder Botafogo, 2 jogos e 2 vitórias.
A vítima da vez foi o Bangu. Botafogo no Newton Santos, 2 jogos no Newton Santos, venceu os 2, né? Não tomou nenhum gol. Bangu, então, Botafogo 2-0 em cima do Bangu. Fluminense jogando com os garotos, 2-1 para cima da Portuguesa da Ilha. O Nova Iguaçu empatou com os garotos do Flamengo em 1-1. O Volta Redonda perdeu em casa de virada para o Boa Vista por 3-2. E tivemos em Bacaxá o Sampaio Correia empatando com o Vasco em 3-3. O Vasco perdia por 2-0 e foi buscar aí a virada, mas acabou tomando o gol de empate aí durante a partida, evidentemente. Próxima rodada aí do Cariocão, que será a terceira. Em Moça Bonita, na quarta-feira, teremos o Bangu, que recebe o Nova Iguaçu. É isso mesmo, né, Cristiano? É o Nova Iguaçu, rapaz. Quarta-feira, às 16 horas, às 4 horas da tarde. No Luso Brasileiro, que é a casa aí da Portuguesa, a Lusa recebe também na quarta-feira o Sampaio Correia. O Boa Vista terá como adversário o líder Botafogo, né? Boa Vista tá bem, rapaz. Boa Vista tá ali, ó. Cadê o Boa Vista, gente? Boa Vista tem 3 pontos, né? Uma derrota e uma vitória. Pois é, vai enfrentar o Botafogo, que é líder com 6 pontos. A bola rola na quarta-feira, às 9h30 da noite. Em São Januário, quinta-feira, o Vasco, às 8 horas da noite, recebe a equipe do Madureira. Ninguém sabe se vai com o time... Acho que não vai com o time principal, não. Ainda vai com o mesmo time que tem jogado aí com os garotos e mesclado ali com jogadores que não estão sendo aproveitados, né, pelo time principal do Vasco da Gama. O Vasco jogou ontem também pelo torneio amistoso, né, lá no Uruguai, contra o Deportivo Maldonado, venceu por 1-0 esse amistoso. Já falei para vocês aqui do Carioca, o Vasco empatou em 3-3 com o Sampaio Correia. Vai jogar na quinta-feira, ainda, né, vai ser com esse mesmo time que jogou ontem contra a equipe do Sampaio Correia. Só na outra rodada, na quarta rodada, no final de semana, que o Vasco vai jogar com o time principal. O jogo será contra o Bangu. E aí o Vasco deve jogar com o seu time principal. O jogo será lá no Mané Garrincha, em Brasília. Pois é, então o Vasco enfrenta o Madureira às 8 horas da noite, na quinta-feira. Também na quinta, lá em Bacaxá, o Audax recebe o Fluminense às 9h30 da noite. E o Flamengo joga no Maracanã contra a equipe do Volta Redonda, acredito eu que ainda com os garotos. Acho que com os garotos ainda esse jogo. Na verdade, o jogo do Flamengo foi adiado, não será nesse meio de semana, não. Vai ser no sábado, né? No sábado, dia 10, o jogo do Flamengo contra o Volta Redonda às 16 horas, fechando a terceira rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Dizem que é o campeonato mais charmoso do Brasil, né? Tá perdendo o charme, viu, gente? Se não já perdeu, né? Se não já perdeu aí. Pois é. Então é isso. Botafogo lidera com 6 pontos, Flamengo é o segundo com 4, o Vasco é o terceiro com 4 pontos também, assim como o Fluminense, que também tem 4 pontos. O quinto colocado é o Nova Iguaçu com 4 pontos, o sexto é a Portuguesa com 3, o Madureira é o sétimo com 3 também, o Boa Vista é o oitavo com 3 pontos. Com 1 ponto, o Sampaio Correia em nono, em décimo, Volta Redonda com 1 ponto. O Bangu é o 11º, não pontuou, e o Audax também ainda não pontuou, segura a lanterna da competição em questão aí de gols sofridos, né? Saldo de gols aí, por isso que o Audax leva a pior contra o Bangu. Pois é, rapaz, é o Cariocão, os estaduais que já começaram pelo Brasil, e claro, a gente vai acompanhar tudo e vai trazer para você aqui tudo que acontecer de movimentação ou movimentações, né, nos estaduais, a gente traz para vocês. Agradecer demais a você pelo seu carinho, pela sua companhia. Estamos começando mais uma semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Daqui a pouco eu volto, se Deus quiser, com as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil às 18 horas. Tem o nosso segundo vídeo de fechamento aqui desta segunda-feira. Beleza? Deixa aí o seu like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar assim que subir um vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? Então às 18 horas, daqui a pouquinho a gente se fala com muito mais informações. O vídeo que fala de futebol, fala de esporte, volta amanhã a partir do meio-dia aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista.
Beijão no seu coração. Abraço para vocês também. E a gente se fala, a gente se vê daqui a pouquinho, se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Tamo junto.